Vamos mergulhar de cabeça numa verdadeira revolução na criação de camarão. Sabe, uma técnica que consegue transformar a própria sujeira dos tanques em comida. É isso mesmo. É um ecossistema vivo que se sustenta sozinho, onde a própria água se torna alimento. Parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a ideia por trás de uma tecnologia que está resolvendo alguns dos maiores pepinos da aquicultura moderna. Bora entender como isso funciona na prática. Então, para começar, vamos entender o cenário. Todo mundo quer comer mais camarão, a demanda global não para de crescer. Só que, para dar conta disso, o jeito tradicional de criar camarão está enfrentando um monte de desafios que estão colocando todo o sistema numa baita pressão. Pensa só. A criação intensiva convencional gasta uma quantidade absurda de água, que depois é jogada fora, poluída. Aí, com aquela multidão de animais juntos, o risco de uma doença se espalhar e acabar com tudo é enorme. E ainda tem a montanha de dejetos para gerenciar. É um modelo que, francamente, está chegando no limite. Mas e se a solução para a poluição fosse, na verdade, mais poluição? Só que do tipo certo, claro. É exatamente aqui que entra a tecnologia Bioflocos, ou BFT. Ela vira o jogo completamente, porque ela transforma o problema, que é o resíduo, em parte da solução. A ideia por trás do BFT é genial de tão simples. Em vez de ficar trocando água para tirar a sujeira, o sistema estimula o crescimento de uma comunidade de micro-organismos. Sabe, bactérias, algas, protozoários, que se juntam e formam os agregados, os tais bioflocos. Essa sopa viva não só limpa a água, como ainda vira um lanchinho extra para o camarão. Tá, mas como é que esses bioflocos aparecem? Não é mágica, não. Esse processo acontece naturalmente em qualquer tanque com pouca troca de água, bastante oxigênio e, claro, matéria orgânica sobrando. O grande segredo não é inventar a roda, mas sim saber entender e gerenciar esse ecossistema que está se formando ali. E esse gerenciamento, no fundo, é sobre entender a jornada da água. Ela não vira essa sopa probiótica da noite para o dia de jeito nenhum. A água passa por um processo de amadurecimento, uma dança microbiológica com 3 fases bem diferentes. É como ver um ecossistema bebê crescendo e virando adulto. Bem no comecinho, na infância do sistema, quem manda são as microalgas. A água fica toda verde. Elas são ótimas para consumir nitrogênio, mas tem o lado ruim. De dia, elas produzem oxigênio para caramba e o pH vai lá para cima. De noite, o contrário. Elas consomem oxigênio e o pH despenca. Essa gangorra é um estresse danado para os animais. Aí, conforme mais ração entra no sistema, a quantidade de matéria orgânica aumenta. E isso é um prato cheio para um outro grupo, as bactérias heterotróficas. É a adolescência do sistema. A cor da água muda de verde para marrom e essas bactérias começam a dar um jeito na amônia, que é tóxica, de um jeito super rápido. E, finalmente, a gente chega na idade adulta. Um terceiro grupo, o das bactérias nitrificantes, que demoram bem mais para crescer, consegue se estabelecer. Elas são as verdadeiras especialistas da faxina. Elas transformam a amônia tóxica em nitrito e depois em nitrato, que é bem menos perigoso. Aí sim, o sistema fica estável e se vira sozinho. E olha só que diferença gritante. As algas lá da fase 1 até produzem oxigênio, mas olha o tanto de biomassa que elas geram. Isso é basicamente o lodo. Agora, as bactérias nitrificantes da fase 3, essas são as mais eficientes. Para fazer a limpeza, elas consomem mais alcalinidade, que ajuda a estabilizar o pH, mas em troca, olha a quantidade de lodo que elas produzem. Quase nada. Elas são as verdadeiras faxineiras do sistema. Certo, então, como é que um produtor consegue guiar a água por essas fases até ela ficar madura? A resposta está em alimentar os micróbios certos com a dieta certa. É tudo uma questão de equilibrar 2 elementos-chave. E esses elementos são o carbono e o nitrogênio. O nitrogênio, que aparece na forma de amônia por causa dos dejetos do camarão, é o vilão tóxico da história. O carbono é a energia, o combustível que as bactérias precisam para consumir essa amônia. Então o produtor vai lá e adiciona uma fonte de carbono, tipo melaço ou açúcar, para controlar a amônia. A lógica por trás disso é muito elegante. O produtor mede a amônia, calcula quanto carbono precisa para chegar na proporção ideal e, basicamente, aduba a água com açúcar. As bactérias fazem o resto do trabalho. Elas transformam aquele resíduo tóxico em mais corpo de bactéria, que, por sua vez, serve de comida para o camarão. É um ciclo que se fecha perfeitamente. Mas atenção, aqui tem um ponto fundamental, mas nem sempre é melhor.
Se exagerar na dose de carbono, o tiro sai pela culatra. Começa um ciclo vicioso, uma explosão de sólidos na água, um consumo gigante de oxigênio que pode até matar os animais, e o ambiente fica perfeito para bactérias do mal. O equilíbrio é simplesmente tudo. E isso nos leva a essa ideia central. A tecnologia Bioflocos não é só sobre jogar um produto químico para resolver um problema. É sobre um manejo fino, cuidadoso. É sobre cultivar um ecossistema aquático que seja saudável, equilibrado e que consiga se regular sozinho. E quando esse ecossistema finalmente chega na maturidade, as recompensas são gigantescas, atacando justamente aqueles problemas que a gente viu lá no começo. Vamos ver qual é o resultado de tudo isso. O sistema gasta muito, mas muito menos água porque não precisa ficar trocando o tempo todo. Por ser um sistema fechado, o risco de entrar alguma doença de fora é bem menor. A produtividade dispara, já que o lixo vira comida. E no fim das contas, o que a gente tem é um modelo de produção de alimentos muito mais sustentável, muito mais alinhado com o que o nosso planeta precisa. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A tecnologia Bioflocos mostra o poder que existe em trabalhar com a natureza e não contra ela. Se a gente consegue criar uma água viva para cultivar camarão, o que mais a gente poderia fazer com essa mesma ideia para o futuro da nossa alimentação, hein?